Primeiro eu quero agradecer a Deus pelo chamado. Eu não tenho uma profissão. Eu não chego em lugar nenhum declarando que eu sou profissional chamado pastor. Quando alguém me pergunta, você não é um pastor? Você não é profissional? Eu não sou profissional. Eu não tenho uma profissão chamada pastor. Eu tenho um chamado pastoral. É diferente. Então, profissionalmente, eu sou professor. Profissionalmente. Mas, como chamado, eu tenho um chamado pastoral. E eu quero, primeiro de tudo, render graças ao Senhor, que Ele achou em mim esse coração de um pastor. E eu pude entender o seu chamado. Não há nada melhor quando você entende o chamado de Deus sobre a sua vida. Segundo ponto, eu também quero agradecer a minha esposa e os meus filhos. Porque se tem algo que o pastor precisa, é do apoio da família. Porque você se divide o tempo todo. E se quem não compreende isso, ou a pessoa atrapalha o ministério, ou cresce junto no ministério. E graças a Deus, nós entendemos que desde o nosso casamento, Deus não tinha só uma união de um homem e de uma mulher, Deus tinha uma união de um propósito. Por isso nós estamos aqui. Também louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma intercessora, que sempre também está de pé em oração, e por vários irmãos que têm orado pela nossa vida. Então eu quero aqui agradecer a Deus e dizer, esse ministério não é fácil. Como foi dito aqui de algumas estatísticas, não fique pensando vocês, há momentos que realmente dá vontade de desistir. Se você não entendeu o seu chamado, e não entendeu o que Deus tem com você, você paralisa tudo. Mas quando você compreende quem te chamou e para que te chamou, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o porvir, nada vai te separar do amor de Deus. Nada te afasta desse propósito, quando você compreende que você foi chamado por Deus para fazer algo onde o nome dele vai ser glorificado. Então, obrigado. E realmente não é fácil. Eu sei que o rapaz aqui, simbolizando o pastor, ele não conseguiu passar uma noite. Já mudou de ideia. Ele mudou de ideia em uma noite. Eu convido você a ficar comigo uma semana. Eu queria que você passasse o dia comigo uma semana. Que você viesse ver a nossa rotina uma semana. Para você ter noção como que é a vida de um pastor. Muitos se dedicam integralmente. Eu acredito que seja um pouco mais fácil, mas não é dizer que é fácil. Imagine você que trabalha fora, você que tem que cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da esposa, cuidar dos filhos e ainda cuidar da igreja. Isso só a mão do Senhor. Mas eu louvo a Deus, porque Deus não nos dá nada que você não possa suportar. Toda medida que Deus te dá é para que o nome dele seja glorificado. Então eu agradeço a cada um de vocês que tem orado e tem compreendido. E muitas vezes está igual o jovem aqui, eu não fico só dizendo que eu vou orar não, que ele só dizia que iria orar. Mas tem hora que nem nós temos resposta. Que tem gente que quer saber da galinha e quer saber do porco, E só Deus. Então nós precisamos compreender. E eu estava orando essa noite, esses dias, que até perguntei, as meninas falaram, pastor, podemos ter a peça e tudo? Eu falei, lógico, a gente fica feliz. E eu perguntando, Senhor, vai ser uma noite de ceia, que palavra eu posso trazer? Que tipo de alimento eu posso ministrar sobre a vida da igreja? E como aqui estava aqui os obreiros aqui falando, o que eu vou buscar? Essa não, essa não, essa não. Tem hora que a gente também fica assim, A gente vai lendo, vai buscando. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a mensagem? E o interessante é que o Senhor me trouxe assim, o que o pastor também espera das ovelhas? Porque se foi semana passada, se foi hoje, o dia do pastor, o que um pastor também espera de uma ovelha? Porque é muito bom a gente saber do que o pastor passa. Mas e o que o pastor também espera das ovelhas? Segundo a Bíblia, não segundo o que eu acho, o que eu penso. O que a Bíblia nos ensina, que ela pode nos trazer à luz, que eu possa compreender
alguns pontos que vai fazer a diferença na minha vida como ovelha, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Pega a sua Bíblia comigo, abre em João 10, versículo 1 ao versículo de número 7, e eu quero compartilhar com você alguns pontos que são importantes, para que você como ovelha faça a diferença onde você esteja, e principalmente você que é ovelha desse ministério, seja aberto o seu entendimento, para que você viva de uma forma melhor, onde o nome do Senhor seja glorificado. João 10, verso 1 ao 7 vai dizer assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteador. Verso 2, aquele que porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. E este é o porteiro, e abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama ela pelo nome, e as ovelhas, e a traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas a seguem porque conhecem a sua voz. Verso de número 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Verso 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhe dizia. Verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Verso 8, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouvirão. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem, não cerca. Achará o quê? Pastagem. Verso de número 10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Pai, aqui estamos perante o Senhor, e o que eu quero, acima de tudo, Pai, te render graças. Primeiro, por entender o propósito. Segundo, Pai, por esse momento de homenagem. Eu sei, Pai, que é muito importante a gente olhar, parar e agradecer ao Senhor. Obrigado, porque eu cheguei aqui hoje, retornando para a igreja, uma criança me trouxe uma carta, falando da felicidade que tinha de me receber. Obrigado por tantos abraços que eu pude receber aqui, Senhor, dizendo da falta que eu pude fazer na vida de cada um. Obrigado, que o Senhor recompense, e que isso seja sincero diante do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Eu peço ao Senhor agora, ilumina-nos através da tua palavra, que essa palavra seja luz nos nossos olhos, na nossa vida e no nosso caminhar, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer, olha aqui, eu cheguei hoje, uma criança foi me abordar ali, e ela foi fazer a cartinha, de Felícia para o pastor Arley, e ela fez os coraçõezinhos, e dizendo da alegria que tinha. Ela falou, pensei que o senhor não ia voltar mais. Então, a gente fica feliz por isso, e quantos outros abraços. Queridos, esse texto, ele muito nos chama a atenção, pela parábola que Jesus deixa para nós, falando sobre a questão do pastoreio. E ele vai falar que a característica dessa ovelha, ela é de suma importância, porque ela entende a voz do seu pastor. E quando eu coloco aqui, eu preciso, primeiro ponto, entender que tipo de animal Deus cria. Deus criou todos os animais. Todos os animais foram criados por Deus. É um desafio na cadeia alimentar, onde Deus também criou a cobra, Deus criou o cachorro, Deus criou o leão. Todos têm defesas pessoais. Mas é interessante que a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa nenhuma. Preste atenção. A ovelha é o único animal que não possui defesa nenhuma. Se você mexer com um cachorro, ele te ataca. Se você chegar próximo a uma serpente, ela te pica.
Se você vê o porco espinho, ele carrega aquele espinho, mas não é para jogar nas pessoas, mas se ele se sentir ameaçado, ele vai ter a sua defesa. E o interessante é que a ovelha comparada a nós, vai mostrar que ela não tem defesas pessoais. Isto é muito interessante, pois começamos a descobrir que nós somos totalmente dependentes do nosso pastor. Entendemos que nós não somos pessoas que carregamos armas e nem somos defensores de nós mesmos. Nós temos um pastor que vela pelas suas ovelhas. Nós temos um Deus que cuida de nós e sabe o que precisa. Então isso nos revela que eu sou totalmente dependente de Jesus. E se eu sou totalmente dependente de Jesus, a minha vontade não prevalece mais. Por mais que eu pudesse ser um Pedro no passado, por mais que eu pudesse ser sanguíneo, eu entendo que eu tenho alguém que é o meu defensor. Quando a Bíblia cita que ele deu a vida pelas suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas. E ele faz o quê? Ele dá a sua vida pelas ovelhas, pois não tem como se defender sozinhas. Seria muito bom se estas características fossem evidentes em nós, pois sempre queremos nos defender, sempre queremos trazer justiça própria, para prevalecer, achando que estamos certos e lutamos pelos nossos direitos, pelas nossas vontades. Isso tudo acontece com todos nós, mas muitas vezes parece mais cobras, parece mais cachorros, do que uma própria ovelha. Quantas vezes nós estamos no rebanho, e aí o Senhor vai falar da ovelha e do bode. E em vez de manifestar o domínio da ovelha, aparece mais o bode batendo cabeça e brigando entre si. Então o que um pastor, primeiro ponto, deseja? Que todos nós possamos ser ovelha. Que são pessoas que andam juntas e possam compreender aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. O que Deus quer que eu e você compreenda é que o coração de pessoas que são humildes e que sabem andar como pessoas obedientes, possa ouvir a voz do Senhor e possa compreender que por mais que você tenha N argumentos, você tem um pastor que cuida da tua vida e zela por você, e o nome dele vai ser glorificado. A Bíblia cita que Jesus é quem nos defende, quem nos protege. Não podemos perder esta característica. Somos ovelhas e não bodes. Se você não conhece o Nordeste ou nunca pesquisou, se você souber, ou quem aqui é do Nordeste sabe o que eu estou falando. A ovelha não precisa de uma cerca muito grande. Se você botar uma cerca baixa, a ovelha vai entender que ela tem limites e ela não vai passar daquele espaço. O bode, você pode construir um muro. Ele é capaz de subir o muro e saltar aquele muro. Você não tem noção, porque ele tem as suas ações próprias. E ele muitas vezes, por mais que ele esteja, ele é algo que está dentro dele, está internamente dentro dessa pessoa. Aquele sentimento de vingança, de desejo. E a gente compreende que muitas vezes isso ainda não foi mortificado. Porque é só na cruz. Hoje pela manhã eu estava falando. Aquele homem, aquela mulher que quer seguir a Cristo, ele tem que ter o domínio próprio. Domínio próprio é algo que tem que estar em nós. Tem hora que eu quero fazer a justiça, tem hora que eu quero trazer a resposta, tem hora que eu quero colocar a minha mão, mas eu preciso entender, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu quero lhe dizer, aquela raiva, aquela ira, aquele sentimento de vingança, aquele desejo de fazer justiça, o meu Deus já levou na cruz do Calvário. E eu preciso compreender que, sendo ovelha, Deus me dá o domínio próprio. Porque tem áreas da nossa vida que precisam ser dominadas. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe aonde vai mexer e permitir com que o inimigo cutuque você, para que você perca o seu equilíbrio. Há pessoas aqui que, se o inimigo fizer, ele vai mexer na sua estrutura e logo em seguida você perde toda a estribeira daquilo que você queria. Quantas pessoas estão perto de um grande milagre? Quantas ovelhas estão perto de viver algo novo?
E Deus permite com que você seja enfrentado nas suas fragilidades, para mostrar para mim e para você que nós temos que ser dominados não mais pela nossa vontade, mas pela vontade do Pai Todo-Poderoso. Muitas vezes a gente não compreende, mas as lutas não vêm, querido, para nos colocar para baixo. A luta vem para nos mostrar quem somos de verdade. Porque já não vive mais você e nem eu. Quem vive é o Senhor na nossa vida. Há pessoas aqui que você tinha um estupim curto. Há pessoas aqui que não podia ninguém falar nada, pisar no seu calo. Você já se revelava. Mas hoje as pessoas nem te conhecem mais, porque você tem domínio próprio. As pessoas olham e dizem, vem cá, o que aconteceu com você? E você diz, quem me restaurou foi o Deus Todo-Poderoso. Eu sou mudado, porque Deus está na minha vida. As pessoas engraçadas, você lá na escola era uma pessoa que gerava confusão, você na nossa família era alguém que falava muito, e eu estou percebendo que você mudou. O que aconteceu? Você diz, agora eu não sou mais bode, agora eu sou ovelha. E a ovelha tem um pastor que o domina e o direciona. Eu não faço o que eu acho, eu faço o que o meu pastor me direciona, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia cita que devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Querido, a sua mão, o seu domínio, não é capaz de trazer resposta. Existem coisas que nós devemos batalhar, mas nada que você põe na mão de Deus vai ficar sem resposta para a tua vida. Quando você coloca a sua vida na mão dEle, o nome dEle é glorificado. Deus sabe onde precisa tratar a nossa vida. E existem aqui dentro de nós, existe um sentimento que nós apanhamos na vida lá atrás. E se tem algo que Deus nos leva é para o ringue da vida. O ringue da vida, Ele nos ensina. Muitas vezes você vai ter que apanhar para aprender a crescer. Entender que você é ovelha e você não faz mais justiça com as suas próprias mãos. Quem direciona a tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Tem coisas que poderia ter sido diferente se nós tivéssemos agido com sabedoria, em vez de ter colocado a nossa mão onde Deus não deu ordem. E se tem uma coisa que destrói ovelha, é entrar em guerras que não lhe pertencem. Tem gente que Deus está só te provando para te levar a um nível maior de uma pessoa com Cristo, e você não entende. Querido, o inimigo sabe onde mexer nas nossas feridas, o inimigo sabe aonde é o nosso ponto fraco, o inimigo sabe aquilo que te tira do equilíbrio com Deus, e muitas vezes a gente não percebe, e ele não vai vir com cara de capeta, de demônio, ele vai vir com sapatinho de algodão, sem você perceber. Ele chega, bate na tua porta, e quando você menos assusta, você olha e diz, caí no laço, enfraqueci, caí no erro. Quando você se vê, você crente, está envolvido em situação, porque você não teve o domínio daquilo que o Espírito Santo queria te dar. E a gente perde a oportunidade de aprender com Cristo. Ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe que o que ninguém pode tirar de nós? Ânimo. Eu declaro que o ânimo de Deus vai vir ainda mais sobre a tua vida. Ninguém vai tirar o que Deus colocou dentro de você, chamado paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai trazer tanta graça para a tua vida, que até os laços do inimigo vão ser desfeitos, na autoridade que há no nome de Jesus. O laço do passarinheiro está sendo quebrado. Sabe por quê? Porque quem está te dando graça para viver como ovelha é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a tua resposta. Então, primeira coisa que eu quero te ensinar: todo pastor quer ver uma ovelha que tenha domínio próprio. Pastor, o senhor não está entendendo, mas não venha pisar no meu calcanhar de Aquiles, não. Eu falo mesmo. Você falava. Não é você quem fala mais. Agora quem te domina é o Senhor. Quem domina os teus lábios é o Senhor. O que você vai falar é o que está escrito na palavra. Deus hoje vai se apoderar dos nossos lábios. Quando você vai ler o livro de Isaías, você lê o capítulo 1,
Isaías vai dizer assim: ai do povo. Capítulo 2, ai do povo. Capítulo 3, ai do povo. Capítulo 4, ai do povo. Capítulo 5, ai do povo. No capítulo 6 ele vai e diz: ai de mim, que sou um homem pesado de lábios e impuro de coração. Quando ele diz ai de mim, a Bíblia diz que ele vê o trono de Deus. Sabe quando nós vamos ver a glória de Deus? Quando nós reconhecermos as nossas falhas e reconhecer que não somos nós que nos dominamos. O Espírito de Deus te domina. Eu quero declarar, homens e mulheres aqui que vão ser dominados pelo Espírito Santo, em meio às adversidades, em meio aos vendavais da vida, em meio aos dilúvios, quando você olhar e pensar, é o fim, Deus vai dizer, eu sou a tua resposta, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que vai te dar a direção. Você não vai ser mais direcionado pelas tuas vontades, você não vai ser alguém mais que vai agir, porque você tem o desejo de resposta, você vai agir, porque o Espírito de Deus vai mostrar caminho no meio do deserto, onde você olhava e dizia, não é a resposta, parece que não vai ter nada, Deus vai dizer, eu vou abrir caminho no meio do ermo, e você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai entender que você é uma ovelha, que você não faz a sua vontade. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente observa pessoas que são ovelhas, que tem tudo para dar certo, mas no meio das aflições, no meio do fogo, no meio das provações, que é a hora da gente dominar o nosso ego, o nosso eu, o domínio próprio, na hora que é que Deus está querendo que eu e você mude de nível, de estado, de situação, na hora que Deus está nos provando, e usa alguém, usa a Penina, usa quem for para nos provar. Muitas vezes nós somos reprovados. Por que somos reprovados? Porque a gente não tem domínio em nós, e o velho homem fala, o velho homem grita, a velha mulher grita, e a gente olha e diz, meu Deus, quem sou eu? Aí você reconhece, eu ainda não sou ovelha, eu sou bode, e eu preciso ter esse domínio, essa natureza de bode para você sair da minha vida. Eu preciso ser ovelha, dominada pelo Espírito Santo. Pastor, mas eu não tenho que levar desaforo para casa. Eu não estou dizendo para você que você tem que levar ou não levar. O que eu tenho que falar para você é que você tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Porque até no falar, Deus vai te dar graça. Até na hora da adversidade, o Senhor vai te dar sabedoria. Jesus, para ser preso, Pedro vendo tudo aquilo, e Pedro vendo que iriam levá-lo, Pedro saca da espada, corta a orelha de Malco. O Senhor vem, pega a orelha de Malco e põe no lugar. E o Senhor nos dá uma lição. Nós não agimos com o desejo sanguinário. O que cura é o amor. O amor cura todas as coisas. E se tem uma coisa que Deus está querendo nos dar, é o amor pelas vidas. Sabe aquilo que está mais dentro de você, que muitas vezes explode? É a ferramenta que Deus vai usar para curar outras pessoas. Porque através da sua indignação, o nome do Senhor vai ser glorificado com a mansidão e a direção do Espírito Santo. Eu declaro hoje que o Senhor te dê domínio próprio. Você vem orar, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu preciso de domínio. Segunda coisa que uma ovelha, que um pastor quer ver numa ovelha. Você sabia que a ovelha produz lã o ano todo? Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais for tosquiada, quanto mais for podada, mais ela produz. Ela não precisa de ninguém para dizer, produza. Ela é produtiva automaticamente. Você sabia que você nasceu para produzir? Você sabia que você nasceu para frutificar? Você sabia que você nasceu com o dom de multiplicar o que Deus te deu? Mas muitas vezes o que a gente multiplica são as coisas e as coisas ruins da nossa vida. E Deus quer que você produza o que outras pessoas vão fazer. Você já viu que na maioria das vezes da nossa vida, tudo que a gente faz não é para nós? Você estuda para servir os outros. Você trabalha para abençoar outras pessoas. Você faz o que faz sempre para abençoar alguém. Então você precisa entender que o que Deus quer que você faça, que aquilo que você está fazendo não é para você. Sempre você vai ter que aprender a compartilhar. Queridos, em outras palavras,
elas entendem que o princípio de transbordar ganha vidas, falar de Jesus, viver Jesus, tomar iniciativa e não ficar parada, não esperar as coisas acontecerem, fazer as coisas acontecerem, porque ela entende que ela é multiplicadora. Deus não te chamou para ser estéril, Deus te chamou para ser frutífero. E eu declaro, se tem alguma terra seca aí, que alguém tentou matar os teus sonhos, eu declaro que o Senhor vem com a semente e o adubo dele do céu sobre a tua vida. E por mais que você esteja sendo, tratado, tem alguém que vai cuidar de você e vai fazer você gerar frutos, dons e capacidade. Seus dons e talentos não servem para você, eles servem para Deus e para os outros. Ei, você já reparou que seria muito bom ser pastor para transportar tudo aquilo que seria de bom só para mim? Mas imagine, eu tenho que estudar para servir você. Eu tenho que estudar a palavra para dar para você aquilo que o Pai quer dar. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o povo vai aplaudir, é o que o povo necessita. Então eu preciso gerar lã que possa agasalhar a sua vida e você se sentir protegido, porque é o Senhor que te traz paz. Então eu declaro, você não vai ser qualquer ovelha, você vai ser uma ovelha frutífera. Você vai frutificar e você vai gerar, não só o mês de janeiro, dezembro, você vai frutificar o ano todo. A bênção do Senhor vai estar sobre você. Venha o que vier, Deus é contigo. Terceiro ponto que um pastor espera de uma ovelha: as ovelhas não comem qualquer coisa, elas se alimentam de verdadeiramente um capim novo. Ela precisa de alimento. Você sabia que quem come tudo que vê pela frente é bode? Quem aqui é do Nordeste sabe o que eu estou falando. Gente, ele é capaz de comer a raiz do capim. Se jogar lata lá, ele come. Ei, ovelha não come lixo. Ovelha come a essência do céu. Você não está pronto para comer qualquer coisa. Por isso que muita gente está sentindo dor no estômago. Por isso que tem gente que não está entendendo o que está acontecendo com ele, porque muitas vezes está querendo comer qualquer coisa. Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa de uma venenosa para se comer. Somente os olhos atentos e a experiência do pastor pode conduzi-la em bons pastos. Nós temos dois tipos de pastores: pastores de desertos e pastores de pastos verdejantes. Moisés foi pastor no deserto. E por que o pastor no deserto ele é nômade? Porque muitas vezes ele tem que levar as ovelhas aonde tem o alimento certo. Ele não pode simplesmente montar a sua casa e ficar parado. Ele constantemente precisa entender onde tem o alimento para as suas ovelhas. E essa ovelha precisa estar atento a que o pastor está direcionando, para que ele se alimente. Já a ovelha que come capim, o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. O que aprendo aqui é que a ovelha não pode comer qualquer tipo de coisa. E eu quero declarar, querido, que os nossos ouvidos estejam prontos para entender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Que o Espírito Santo unja os nossos ouvidos, para a gente não ouvir qualquer coisa. A gente precisa ouvir aquilo que o Senhor tem a direcionar sobre a nossa história. Não há nada melhor quando alguém vai tomar uma direção, porque é muito fácil quando a gente vê essa peça aqui, ouvir pessoas que quando querem tomar decisões, e eles chegam para o pastor e dizem: pastor, me ajuda em oração. Eu preciso tomar uma decisão. Mas a pior coisa que tem é quando já está tudo pronto e você ainda tem que desfazer uma bomba relógio, porque alguém já tomou a decisão e agora quer saber se você é homem de Deus para ajudá-lo em cima de coisas que não perguntaram para nós. As pessoas querem trazer as coisas prontas, jogam no nosso colo e dizem: se é homem de Deus, resolva. Vem cá, querido, o que nós precisamos é de pessoas que sejam obedientes. Obedientes é porque precisam de decisões que precisam ser direcionadas. Tem coisas que eu não tenho experiência. Se eu quero comprar um carro, eu procuro alguém que conhece sobre carro. Se eu preciso tomar uma decisão de comprar uma casa, eu vou procurar alguém que conhece sobre casa. Mas se eu preciso também conhecer e tomar decisão do céu, eu preciso procurar o meu pastor. Porque existem coisas que eu não tenho experiência. E com a experiência que o pastor tem, ele vai nos direcionar.
Por mais que eu tenha 23 anos de pastor, eu tenho os meus conselheiros. Até hoje eu tenho os meus conselheiros. Eu não sou uma pessoa que tomo decisões por mim. Quando eu preciso tomar decisões, quantas vezes Deus me revelou algo de coisas fenomenais que Deus iria fazer na minha vida, e eu sentar com meus conselheiros e falar, olha, Deus me falou isso, Deus me falou isso, e Deus me falou isso. E quando eu sentei com os meus conselheiros, amigos experientes, pastores, eles viraram e falaram, não é o tempo. Mas Deus me mostrou. Mostrou, mas quem disse que Ele mostrou? É o tempo de você agir. Se você age fora do tempo, você perde o propósito. E se você perder o propósito, você perde o foco de quem é o Senhor sobre a tua vida. Uau! Quantas vezes eu falei, olha, eu estou assim, estou numa situação assim, e eu preciso de direcionamento. E a pessoa disse, você precisa agir, para que justamente o nome do Senhor seja glorificado. E as direções nos dão justamente o alimento certo que eu preciso para ter força para caminhar. Quando você vê ovelhas obedientes sendo direcionadas na palavra e no alimento, você entende que aquela ovelha tem um coração de ovelha e de servo, para que justamente o nome do Senhor seja glorificado. Isso não é normal, porque ultimamente a gente está ouvindo tanta coisa, sendo atracado de tantos os lados, porque muitas vezes, pastor, eu estou decepcionado com isso, pastor, eu estou decepcionado com aquilo. Eu não estou decepcionado. A Bíblia diz que iria chegar o tempo do fim, em que o amor de muitos se esfriaria. Tem gente que está dentro da igreja, nem amor tem mais. Se nem com os irmãos que é ovelha se entende, imagine com os lá de fora. Então não é novidade hoje o que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo hoje algo para justamente atacar e acabar com a igreja. Se você não observou, ei queridos, tudo está colaborando para que acabe com as nossas reuniões. E se você não tiver Cristo no coração, você não vai entender nem qual é a direção de Deus para a tua vida. Porque hoje o evangelho que está sendo pregado é um evangelho de me dar, de troca. E não o evangelho de dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Tem uma canção de Delino Massal que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não é Deus porque Ele tem que dar um carro, uma casa, um casamento, um dinheiro para mim e para você. Ele é Deus porque Ele nos deu a vida eterna. E eu tenho valor, e eu entendo que o meu nome está escrito no livro da vida, e entendendo que o meu nome está escrito no livro da vida, eu sei quem é o Senhor sobre a minha vida. Então, como ovelha, eu entendo que eu preciso entender também que tipo de alimento eu preciso comer, porque hoje realmente é escandaloso o mundo que vivemos, mas não é novidade, porque a Bíblia vai dizer, que no final dos tempos os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, mais amantes de si do que de Deus. Eu te pergunto, está longe de nós? Não. Não está longe de nós. Pastor, e o que eu devo fazer? Guarda o teu coração. Coloca a palavra dele no teu coração. E diga como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que eu tenho pedido a Deus, é que a minha arca seja construída, e eu possa colocar a minha família lá dentro, que venha o dilúvio que vier, que se eu conseguir colocar a minha família lá dentro, que não é fácil, porque é fácil colocar os de fora, mas colocar a família, só a mão de Deus. E eu não dou exemplo por aquilo que eu prego, eu dou exemplo por aquilo que eu vivo. O mais bonito não é como eu falo, o mais bonito é como vocês me veem lá embaixo, quando você me vê lá na rua, quando você me vê lá no trabalho. Porque se você quer conhecer a minha vida, não é as manifestações do Espírito, é saber lá no trabalho, o pastor cumpre horário, o pastor é leal à sua liderança, o pastor tem uma vida de oração, o pastor vive o que ele prega.
Porque, queridos, se eu vivo o que eu prego, o que vai atrair você é o que eu carrego. O que eu prego aqui no altar é o que eu vivo no meu quarto, em intimidade com o meu Deus. Porque é na intimidade que é manifestado o que eu carrego aqui em cima. Quando você vive isso, o nome do Senhor é glorificado. Eu só posso ter aquilo que vai te alimentar quando eu depender da voz de Deus para o nome dele ser glorificado. Quarto ponto para a gente caminhar para o fim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço e elas me seguem. Queridos, quando ele está dizendo isso, essa é a mais importante característica de uma ovelha: escutar a voz do Senhor. Existe uma história bem interessante acerca das ovelhas. Saber ouvir a voz do pastor. Um rapaz foi à África e, estando ali, viu um grande lago. E logo em seguida chegou o primeiro pastor com uma quantidade de ovelhas. Estacionou ali, as ovelhas chegaram e começaram a beber a sua água. Logo em seguida chegou o segundo pastor. E quando chegou o segundo pastor, ele também chegou com a sua quantidade de ovelhas. E as ovelhas se misturaram. Estavam ali, o rapaz ficou olhando aquilo. Ele falou: como é que esse pastor vai saber quais são as suas ovelhas? E de repente, para confundir o rapaz mais ainda, chegou o terceiro pastor, com uma quantidade maior de ovelhas, e todas se misturaram. E ele falou: eu quero assistir para ver o que está acontecendo e o que vai dar aqui no final dessa história. Sabe o que aconteceu? Cada pastor, quando se distanciou e disse: vamos embora, que o pastor falou, cada ovelha ouviu a voz do seu pastor. O pastor fala e a ovelha ouve. As ovelhas ouviram a voz do pastor e seguiram o seu pastor. Muitas vezes escutamos a voz de Deus, mas não seguimos. Gente, vou lhe ser sincero, tem gente que só acredita que Deus fala se alguém tocar nele. Tem gente que só acredita que Deus revela se alguém disser: eis que eu te digo. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus está gritando. Deus não está só falando. No meio desse caos que nós estamos vivendo no mundo, gente, vocês não têm dimensão. Eu já comecei a falar aqui quarta-feira. A gente está pensando que o mundo espiritual está brincando. Não está brincando. Jovens, em Coimbra, onde começou as faculdades, que vão para cima da ponte após se formarem, depois da festa das fitas, que é famosíssima em Portugal, eles vão lá, se embriagam, usam drogas, se prostituem, sobem em cima da ponte, pulam e se suicida. Você vai à Leiria, o satanismo está operando de uma forma trágica, onde já tem a igreja de Satanás. A maior festa gótica do mundo acontece numa cidadezinha desse tamanho, onde em 3 ambientes, jovens fazem tudo o que você pensa. E a gente olha e acha que está tudo normal. E Deus está gritando, dizendo: onde estão as minhas ovelhas? Onde está o meu povo? Onde estão os que são meus, para pregar o meu evangelho e dizer que eu tenho poder para salvar? Nós estamos olhando tudo e achando normal. Ou você olha tudo aquilo e diz: está normal. Não está normal. O mundo espiritual não está brincando de ser inimigo. E nós precisamos nos posicionar. Eu conheço alguém que vai mudar a história do Brasil. Não é um presidente evangélico, mas a igreja que vai se posicionar. Homens que vão ser sacerdotes de verdade dentro da sua casa. Mulheres que vão ser sacerdotisas dentro do seu lar. Pais que vão abençoar filhos e vão ser abençoadores. Filhos que vão ser obedientes e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não sou alguém que age pela minha, o meu ímpeto. Eu sou alguém que obedeço à voz do Senhor. E sei que quando eu obedeço à voz do Senhor, sendo ovelha, o nome do Senhor vai ser glorificado. Estou esperando Deus falar comigo. Não, Deus está falando comigo e com você. Se posicione como ovelha, porque Ele é o bom pastor. E como bom pastor, Ele vai cuidar de você.
Quantas vezes eu já disse aqui, quando eu comecei a ter os meus filhos, que veio o segundo filho, e eu vi tanta coisa acontecendo, porque você se escandaliza, irmão, tem coisa, a hora que você olha, você fala, eu não acredito no que eu estou vendo, com tantas coisas que estão acontecendo. Você olha e diz, não é possível. E eu fui orar a Deus, e quando eu fui orar a Deus, dizendo, Deus, o que vai ser dos meus filhos? Deus disse, lembra o que Davi disse? Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado. Ei, não entra só você, aí entra a sua descendência, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus vai cuidar de mim, vai cuidar de você e vai cuidar dos seus. Deus é Deus que cuida dos nossos. Pastor, esse mundo não está prestando, mas deixa eu te falar algo, tem alguém que tem uma mão poderosa, e a mão dele está estendida sobre nós. Ei, a mão dele está sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu quero lhe dizer e liberar esta palavra sobre você. Eu vim com a autoridade de Deus para dizer, os teus filhos não vão se perder. Se você for ovelha de Deus e obediente ao Senhor, ao que Ele tem para fazer na tua vida, se você continuar orando, se você continuar consagrando, se você continuar sendo obediente, ei, nenhum dos seus vão se perder, porque eles vão ver o temor do Senhor na sua casa. Eles vão ver a obediência de Deus sobre a tua vida, eles vão ver quem é Deus sobre a sua história, e vendo Deus, eles não vão querer se afastar, porque por mais que o mundo possa oferecer vários pratos, Deus tem banquete para nós. Deus tem banquete, e eu declaro, queridos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos ser como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, porque a Bíblia vai dizer isso. Nós somos como ovelhas. Se o inimigo pudesse, ele nos engoliria vivos, se ele pudesse. Mas tem uma coisa que está sobre nós, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos protege de todo mal. A sua casa tem o sangue do Cordeiro, a tua vida tem o sangue do Cordeiro. Daqui a pouco nós vamos cear, nós vamos comer do pão nosso, mas também vamos ter o Pai nosso. Não é só o pão, é o Pai também que é nosso. E quem tem pai tem proteção na sua casa. Quem tem pai também vai ver o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Você não é qualquer pessoa, você é alguém que ouve a voz do Senhor. E eu declaro, irmão, que hoje o Senhor está tirando tudo que não provém do Senhor, que possa impedir da gente ouvir a voz de Deus. Eu declaro, o Senhor traga aos nossos ouvidos aquilo que a gente precisa ouvir, e feche os nossos ouvidos para aquilo que a gente não precisa ouvir. O Senhor precisa ungir os nossos olhos com o colírio do céu, para que a gente também não veja determinadas coisas. Tem coisas que não nos traz edificação, para que a gente ouça o que Deus tem e veja o que Deus tem, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a nossa vida. E o último ponto, para me encerrar, eu quero dizer, toda ovelha não só precisa ouvir a voz do Senhor, mas também precisa ser ungida pelo pastor. Há um momento em Israel em que vem a praga das moscas. E essa mosca muitas vezes vem e entra pelo nariz, entra pelos ouvidos, e se essa ovelha tiver ferida, essa mosca põe a varigeira, que gera um insetozinho, e esse inseto entra nos ouvidos ou entra pelo nariz e vai para o cérebro, e deixa a ovelha demente. Então, quando chega esse tempo, o que o pastor faz? Pega o óleo, unge a cabeça da ovelha. Por isso que o Davi vai dizer, unge a minha cabeça com óleo, e o cálice o quê? Transborda. Por que transbordar? Porque quando cai na cabeça também vai cair no pelo. Deus também precisa nos ungir. Nós precisamos ser ungidos e cuidados. Como aqui, como pastor, eu digo para você, por que muitas vezes Deus diz, precisamos ungir? Porque precisamos ungir a nossa mente. E quando justamente esse inseto é colocado ali, querido, se a gente não se cuidar, ele vai justamente vir sobre as feridas. E qual é o nosso problema hoje? As feridas que são abertas e nós não tratamos. Porque muitas vezes, sem a gente perceber, a mosquinha vem em cima da ferida. Você está ali com a ferida aberta, não cuidou, não coloca, não apresenta e deixa a ferida e acha que é normal. Só que muitas vezes o problema é quando a mosca pousa e deixa os seus ovos. E esses ovos vai virar uma larva. Muitas vezes a gente não percebe. E ela vai andar e vai nos deixar demente. E a ovelha precisa bater cabeça
para que a unção esteja sobre a sua vida. A pior coisa que tem é quando a gente começa a bater cabeça e não tem direção do que Deus tem para a nossa vida. Mas eu declaro hoje, aqui agora há pouco, estava aqui no louvor, a jovem Raquel me procurou e disse: pastor, eu estava ali, a pastora estava orando, e eu pude ver um anjo que veio com um balde, com um cântaro, com um vaso de óleo, e o óleo estava ali para ser derramado sobre a nossa cabeça. Eu entendo que o Senhor quer nos ungir, eu entendo que o Senhor quer colocar azeite fresco sobre a nossa cabeça. E Deus estava dizendo, e ela disse: eu vi o anjo quando abriu, desenrolou ali um papiro, e disse que estava colocando tudo em ordem. Eu entendo que Deus está colocando a minha vida e a tua vida em ordem. Eu entendo que Deus está dizendo: ei, a sua obediência vai fazer a diferença no que eu vou fazer sobre a tua vida. Aquilo que eu preciso fazer, eu só quero que você obedeça para o meu nome ser glorificado. Tem coisas que podem até fugir do meu controle e do teu controle, mas não vai fugir do controle de Deus. Você tem alguém que te guia, você tem alguém que te conduz, você tem alguém que unge a sua cabeça com óleo, e o cálice dele vai transbordar sobre a nossa vida. Querido, venha o inimigo que vier, não vai nos atingir, porque o Senhor é quem nos protege. O Senhor é quem nos protege. Querido, não é difícil ser ovelha. Não é difícil. Mas muitas vezes nós batemos cabeça, porque nós queremos agir e reagir com a nossa força. Então, a maior conquista de um pastor não é só você ver os bens, não é você ver alguém que prosperou, mas é ver alguém que é obediente. Alguém que você olha e diz: verdadeiramente, essa ovelha, a gente pode glorificar a Deus. Imagina, eu estava ali orando, dizendo: Espírito Santo, fala comigo. Chegou um jovem ali para mim e disse: pastor, adolescente, eu posso orar pelo senhor? O senhor vai ministrar agora? Eu disse: vou. Eu posso te abraçar e orar pela tua vida? Eu disse: pode. Ele disse: pai, eu quero cobrir o meu pastor. Eu quero orar pelo meu pastor. Querido, as conquistas não são só os bens, mas é ver pessoas que se posicionam diante daquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Deus tem muito para fazer. Deus tem muito para fazer. E quem está perdendo tempo somos nós, embaraçados em situações que não devíamos mais. Tem coisas que estão querendo vir para nos embaraçar, mas a Bíblia diz que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha, e essas testemunhas vão ver que hoje todo embaraço irá cair por terra. E eu declaro: é tempo de romper de Deus sobre a tua vida. É tempo da tua família florescer no Senhor. É tempo do ministério de Deus crescer sobre a tua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Deus te chamou para ser abençoador. Você é abençoador. E sendo ovelha, você vai ver o que Deus irá fazer sobre ti. A consequência de uma vida sem o Espírito Santo é terrível. Por isso, querido, eu peço a você, não deixe de orar todos os dias. Todos os dias que você coloque essa frase na sua oração: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, eu não quero só a salvação. A salvação é Deus nos redirecionando para o propósito. A salvação não é o fim, é o redirecionamento do que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Porque o homem falhou, e devido à sua falha, Deus quer nos redirecionar. E eu declaro hoje que Deus está dando um alinhamento na nossa vida. Para quê, pastor? Para que o propósito dele se cumpra sobre nós. O que eu e você enfrentamos como ovelha, ele tem visto cada uma das nossas lutas. Mas o pastor também vai lá e cuida dessas ovelhas. Limpa essas ovelhas e nos prepara para o bom combate. Eu declaro: o Espírito do Senhor vem sobre ti, e Ele te ungiu
para pregar boas novas aos contritos e quebrantados de coração. Eu creio que o Senhor vai te usar de uma forma extraordinária. Não é você e nem eu, é o Espírito de Deus que vai vir sobre nós. E a nossa obediência vai atrair a bênção de Deus. A nossa obediência vai atrair o que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu posso confiar. Porque como ovelha, eu sei a voz do meu pastor. Fique de pé em nome de Jesus. Na quarta-feira, eu desafiei a igreja aqui da gente orar 3 vezes ao dia. Colocar o seu relógio, meio-dia, 3 horas, às 15 horas e às 18 horas, para tocar. Para quê? Para você orar. Eu preciso que você entenda que como ovelha, nós precisamos estar diariamente, constantemente, estar ouvindo o que o Espírito de Deus quer falar conosco. O nosso problema é que nós estamos nos alimentando muito pouco para ter força para lutar com grandes gigantes. Quem só come domingo à noite, desculpe, isso não é alimento para quem é valente. O coração é um músculo que precisa ser trabalhado. E as aflições da vida nos preparam para isso. Trabalha com esse músculo. Mas é na academia que você também trabalha com os músculos do seu corpo. E como eu falei aqui outrora, eu fui no médico querendo tratar o meu corpo, emagrecer. Ele disse, não vai ter emagrecimento se você não gerar massa magra e você tratar com seus músculos e você puxar ferro. Tem muita gente que quer viver algo novo em Deus, mas não quer ter vida de oração. Quem não ora, não vai fortalecer a sua vida. Quem não ora, não vai conseguir enxergar o novo de Deus. Quem não ora, não vai conseguir ter uma vida com Deus, sendo direcionada. Você precisa entender que a igreja precisa voltar a orar. O inimigo está fazendo o que ele está fazendo lá fora, porque está faltando uma igreja que ora. Eu não contei para minha família, eu não liguei para vocês, mas teve um momento lá na África, que a polícia teve que entrar na igreja, e disse, se armem, porque houve uma morte na igreja. E a família da mulher que morreu lá fora no estacionamento, devido a uma irmã que estava saindo quando terminou o culto, ela em vez de pisar no freio, ela acelerou, atropelou uma pessoa e morreu. E a polícia chegou e disse, se armem, cerque o local, porque aqui não existe lei. Não tem ninguém para proteger vocês. E eu lembro da palavra da pastora Zenete e do apóstolo Udes, quando ele disse, não existe polícia, mas existe um exército, que está acampado ao nosso redor. E quem teme ao Senhor, esse exército vai nos livrar. Nós vamos sair daqui intactos. Nós entramos naquele lugar, oramos por aquelas pessoas, e Deus nos tirou daquele lugar, com a sua mão forte. Existem coisas que Deus vai te levar à experiência, onde você vai entender que quem cuida de você é o Senhor. Ainda que o inimigo te cerque, existe um anjo do Senhor, que já se acampou ao redor da tua vida, da tua casa. Nada vai te atingir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Eu sei que sou ovelha, e como ovelha, eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um Senhor que cuida da minha casa. Eu tenho um Senhor
que vela pela minha vida, e o nome dele vai ser glorificado. Eu quero liberar essa palavra sobre você. Não tenha medo, o Senhor é contigo. O Senhor já liberou um anjo, só um anjo, não precisa de muitos anjos. Um anjo já está acampado na tua casa, já está acampado ao redor da tua vida. Ele anda contigo naquele carro, você talvez não tenha percebido, mas o anjo já sentou naquele banco do passageiro. E o Senhor está dizendo: não temas, o Senhor é contigo. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Para sair do país de Angola, foi uma atenção, que ao entrarmos ali podemos observar que o mundo espiritual é real. Real, real, real. E a pastora disse: ó, não estranhe, porque podemos ser surpreendidos, mas vamos orar, porque o anjo do Senhor já se acampou ao nosso redor. O anjo do Senhor já está trabalhando. E eu quero declarar, querido, eu não sei se você está ferido ou ferida, eu não sei o que tem acontecido, mas tem óleo fresco para ser colocado sobre as nossas feridas hoje. O Senhor vai curar as nossas feridas, Ele vai curar a nossa vida. Não vai ficar ferida, não vai ficar dores, não vai ficar situações que possam nos frustrar diante do que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Eu declaro: o Senhor, Ele fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará, porque Ele é quem nos cura aqui esta noite. Hoje é noite de cura sobre a nossa vida. Hoje é noite de restauração sobre a nossa vida. Hoje é noite em que Deus está aqui disposto a dizer: eu sou o bom pastor, eu já dei a vida por vocês, e as minhas ovelhas ninguém vai maltratar. O Senhor é conosco. Eu quero te abençoar esta noite, pedir agora, Espírito Santo, leva a nossa mente cativa ao Senhor, leva os nossos sentimentos cativos, nos ensina a ter domínio próprio, nos ensina, Pai, a ser obediente, me ensina, Pai, a ouvir a Tua voz, e põe o Teu azeite sobre a minha cabeça, não para fazer o que eu acho, o que eu quero, mas para ser obediente ao Senhor, ouvir os Teus caminhos, ouvir a Tua verdade, e caminhar na verdade que é o Senhor. Me ajuda, Pai, a ser uma ovelha melhor. Me ajuda, Pai, a ser obediente, para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero ouvir a Tua voz. Me leva a ter intimidade contigo. Resgata em mim a oração. Eu quero me levantar hoje para buscar ao Senhor. Eu não quero estar com tantos afazeres se eu não tenho intimidade com aquele que é meu Pai. Eu não quero ser só alguém envolvido na igreja. Eu quero ser alguém envolvido com o Senhor, dominado pelo Senhor, guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro, Pai, levante a geração de Elias, levanta a geração de profetas nessa nação. Eu declaro, Pai, que o Senhor está levantando uma geração que vai desafiar, Pai, tantas coisas ruins que estão acontecendo, e declarar que esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Pai, eu declaro que a voz do Senhor sopra sobre as muitas águas, que a voz do Senhor vem sobre as nossas vidas, e o que eu dependo, Pai, é dessa voz, essa voz que é sobrenatural. Desperta em nós, Pai, tira de nós aquilo que não convém de Ti mais, tira os embaraços da nossa vida, tira de nós, Senhor, o que nos atrapalha de nos achegarmos mais a Ti. Tira a frieza, tira a fraqueza, tira, Pai, a morbidão da nossa vida. Senhor, coloca um sentimento de adorador, de alguém que sabe e reconhece a Tua voz. Eu não quero agir mais pelo meu ímpeto, eu não quero agir mais pelo meu domínio, eu quero agir pela direção do Teu Espírito. O Senhor é quem me guia, Senhor. Eu não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu quero dizer como Moisés disse: não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. Eu não quero anjo, eu quero a Tua presença comigo. Eu preciso da Sua presença, eu necessito da Tua presença. O meu respirar é o Senhor, o meu alimento é o Senhor, a minha vida é o Senhor.
O que eu preciso é do Senhor. Coloque a mão no teu coração e adore ao Senhor.